Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. 10h03 em Brasília, 10h03 na nossa capital. Hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, é dia de estarmos por aqui com o nosso No Divã da Rede, com o nosso queridíssimo doutor Egnaldo Pinheiro, que já tá na área, como diz o bom carioca, é penalti, né? Se derrubar é penalti, né? Assim, doutor Egnaldo, que tem aí essa cara de centroavante, né? Aquele cara que era centroavante, nas horas vagas atacante, né? Foi quase um profissional do Botafogo lá do Rio de Janeiro, não é isso, doutor Egnaldo? Só que não, né? Me ouve aí, doutor Egnaldo, bom dia. Bom dia, doutor Egnaldo, o senhor está me ouvindo? O que aconteceu? Alguma coisa sucedeu-se. Eu acho que alguma coisa aconteceu. É o meu fone que estava desligado. Bom dia, pastor. O pau no gato. Não foi daí, tá vendo? Até como atacante não deu para atacar aqui para acertar. Fui reprovado como gandula. Meu Deus. E outro detalhe, não no Botafogo, ainda pro Fluminense ainda, olha só. No Fluminense, Meu Deus. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Mas muito bem, doutor Egnaldo, e hoje nós vamos falar sobre... Hoje vamos falar sobre sentimentos. Sabe, pastor Elber, quando você encontra aquela pessoa que não consegue falar dos seus sentimentos, eu não estou falando nem daqueles sentimentos, por exemplo, de amor, um sentimento por uma outra pessoa que às vezes a timidez impede de falar, né, daquela conquista, daquele flerte, ou às vezes até mesmo algumas dificuldades, né, relacionais. Mas a pessoa que tem aquela dificuldade de expressar aquilo que ela está sentindo mesmo, né, uma dificuldade de colocar em palavras, né, o que está acontecendo ali dentro dela e poder conseguir ajuda. E por que surgiu isso? Né? A gente conversando sempre aqui no divã, a gente batendo esse papo, às vezes me trago também a questão do setting terapêutico, às vezes encontro com alguma pessoa que ela fala, olha, você faz uma pergunta para ela não consegue nomear qual o sentimento que está ali dentro, o que está causando. E aí fui fazer a pesquisa, encontramos um artigo em relação a isso, que é muito mais comum do que a gente pensava, né? A gente vai encontrar ali as pessoas que têm aquele medo de falar, tem a timidez, mas tem aquelas que não conseguem mesmo expressar os seus sentimentos. Quando a gente fala assim, olha, ela fala de uma angústia, ela fala de uma dor, e ela não consegue expressar isso quando ela chega ao psicólogo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não quer falar para não denotar fraqueza, dificuldade, e aí até descobrir que tem um nome para esse sentimento, né? Dessa forma que nós vamos abordar hoje, e que no DSM-5 não aparece muito, porque aparece o conjunto de sintomas ali no meio, e ali a gente não sabia que, até então, quando eu vou pesquisar, descobri esse nome, que é um distúrbio afetivo, é uma questão também neuroafetiva, como temos falado aqui, e ela tem um próprio nome, um nome correto, né? E ela vai falar sobre uma desordem também neurológica, que ela vai afetar o processamento das emoções. Então, às vezes a gente encontra alguém, a pessoa fala, aquela pessoa é fria, aquela pessoa, e o risco, né, nós vamos falar o nome, mas uma das coisas que a gente pede para os nossos ouvintes, para os nossos colaboradores, participadores aí, é evitar o rótulo, né? Porque até mesmo essa questão, ela traz a dificuldade para algumas pessoas que acham, aí quer dizer, ela tem, igual nós falamos, ela é autista, ela tem algum problema. Tem sim, tem a questão neurológica, ela não consegue expressar, e às vezes até em um velório,
em uma notícia que ela recebe, ela não expressa, o pessoal acha que ela é fria, que ela não tem sentimento, mas não é bem isso. Então vamos conversar um pouco sobre esses sentimentos. Não é aquela pessoa que consegue nomear aquilo que está sentindo. E a gente sempre fala no setting terapêutico, dê o nome, nomeie, porque quando você dá o nome, a gente procura trabalhar esse contexto. Ok, pastor? E aí os nossos ouvintes estão convidados a participarem aí conosco. Muito bom. Antes da gente dar seguimento aqui com o nosso psicólogo, Dr. Ignaldo, deixa eu explicar para os nossos ouvintes, né? Porque todos os dias está chegando gente nova por aqui. Então toda quinta-feira nós temos um bate-papo com o nosso psicólogo, né? O quadro No Divã da Rede, que acontece por aqui. O Dr. Ignaldo é um psicólogo clínico, é pastor também, né? E está conosco aqui toda quinta-feira. E aí o que acontece? Ele sempre traz um assunto para que a gente possa conversar sobre, né? E aí começam a surgir perguntas. E você, ouvinte, também, claro, pode participar. De repente você tem aí, dentro desse assunto que é abordado aqui com a gente, você também pode participar desse bate-papo, você também pode participar fazendo perguntas, né? E aí, assim, você pode fazer tua pergunta tranquilo, ninguém vai estar identificando você. Tá? Às vezes é alguma pergunta de fórum íntimo, ou familiar, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, e aí, né, fica ali meio constrangido de fazer a pergunta, achando que vai expor. Não, a gente não vai expor ninguém, a gente vai apenas fazer a pergunta e o Dr. Ignaldo vai responder ali para geral, né? A gente não vai estar identificando ninguém, tá bom? Então, através aqui do nosso WhatsApp, 11-9-3003-0316, esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua perguntinha, 11-9-3003-0316. Já sabe, se estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, lá no aplicativo, quando você abre o aplicativo, tem a opção lá do WhatsApp, aí é só você clicar em cima do WhatsApp e mandar aí o teu alô, a tua perguntinha aqui pra gente, e o Dr. Ignaldo vai estar respondendo. Ok? Muito bem. Bom, então hoje, né, dificuldades de falar dos próprios sentimentos, seria esse o tema, né, que a gente vai estar conversando. E doutor Ignaldo, assim, é muito comum, né, rapaz, assim, como a gente conhece pessoa, por isso que eu vejo que os filhos de crente, às vezes, saem na frente ou tem vantagem, né, porque assim, filho de crente, nesse ponto, assim, de falar, vamos falar, não falar de sentimento, né, mas vamos falar assim, no quesito falar ao público, ou falar com alguém, ou falar sobre alguma coisa, eu acho que para eles é mais tranquilo, porque vai crescendo na igreja, fica ali, né, aí tem a parte social ali normalmente é mais forte, né, e o menino já participa quando criança aí de eventos e de peças teatrais e enfim, da escolinha e tal, ele tá ali sempre conversando, né, claro que isso não vai cortar ou não vai impedir, né, não vai empatar, vamos dizer assim, dessa criança vir se tornar amanhã uma pessoa tímida, uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre o sentimento. Mas eu vejo que já é uma vantagem, até para poder falar, né, doutor Ignaldo? Porque assim, como é comum hoje a gente ver, né, pessoas que na tela, elas são soltas, elas são livres, né, elas são totalmente tranquilas quando estão aqui teclando numa tela, até mesmo fazendo uma chamada de vídeo, mas quando chega pessoalmente, trava geral mesmo, né, e não consegue e tal. E muitas dessas pessoas, doutor Ignaldo, e essa é a pergunta que eu quero te fazer, seria mesmo por sentimentos retraídos? Seria algum problema mesmo assim nessa área sentimental mesmo? Por isso que a grande maioria delas são tímidas, ou por isso até mesmo dessa timidez? Então, interessante essa introdução para fazer a pergunta, pastor Elber. Se eu me perder na pergunta, o senhor me lembra de novo? Né? Porque o que acontece? A técnica usada, e eu achei muito interessante, depois eu vou falar o nome da autora do artigo que eu estava lendo, daquela pesquisa, da sua pesquisa e trabalho sobre isso, e aí ela mostra claramente assim, que a melhor técnica e a melhor forma de trabalhar, porque você vai procurar um setting terapêutico, você vai procurar as pessoas, e a melhor forma de trabalhar é o teatro, a reunião em grupo, né? A gente chama de
terapia em grupo, e é claro que a terapia feita em grupo, o que acontece ali tem que ficar ali. E aí a gente aprende alguns detalhes por causa disso. E quando o pastor coloca assim que o filho do crente, que ele está em grupo, ele está envolvido, ele começa a se soltar mais, né? E muitas vezes a pessoa já vem com retraimento da sua infância. Pode acontecer, então é comum a gente observar isso que o pastor falou. Às vezes a pessoa fala, olha, eu consigo me expressar bem, ela consegue resolver coisas através do celular, ela consegue lidar, mas muitas vezes até mesmo através dos aplicativos ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Hoje nós temos a telemedicina, né? E a gente usa também a questão do atendimento online. Por videoconferência, videochamada, e aí cada um tem a sua responsabilidade ali, que é o seu set terapêutico, é onde você está, então tem o seu sigilo, você tem que estar atento, e aí a gente percebe justamente que quando chega nesse momento de falar, há um medo, há uma dificuldade, há um problema, né? E quantas pessoas sofrem da questão de questões emocionais, de prejuízos, né? Como as frustrações, o estresse, prejuízos cognitivos e afetivos, né? Sociais, por essa dificuldade de expressar. E outro detalhe também, que precisamos estar atentos. Como a gente está falando de pessoas, quando você vai para um mercado de trabalho e vai participar de uma seleção, né? Hoje se exige muito essa questão de você conseguir estar ali, ser proativo, liderar um grupo, conseguir falar, e isso trava muitas vezes pelo medo, por um trauma, por algo que já está lá dentro dessa pessoa, né? Que ela não consegue falar, e ela tem esse medo, porque vai demonstrar que é a fraqueza dela. E às vezes ela fica assim, olha, é difícil participar de um grupo de seleção. Então, causa justamente isso. Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu fugi. Não, é isso mesmo. A pergunta é exatamente essa mesmo, né? Se assim, se a razão, né, das pessoas serem tímidas, né? Se é alguma situação, se é a causa, né? Vamos dizer assim, seria mesmo por conta de sentimentos retraídos, porque o sentimento, né, doutor Aguinaldo, eu acho que no tocante a isso, o sentimento ele acaba, se a gente for bem pensar, acaba virando um leque, né? Porque ali tem um sentimento de pai com filho, tem um sentimento da vida social, né? Ali com os amigos, a comunidade, vamos dizer assim, né? Os amigos, vizinho, escola e tal, né? Como que anda esse relacionamento, né? O sentimento relacional ali, né? De homem e mulher, né? O sentimento entre o casal e tal, né? Enfim, então, e às vezes e aí é a próxima pergunta, uma decepção, vamos dizer assim, muito grande com uma pessoa, né? Vamos dizer que uma criança, por exemplo, ela tem ali o pai, a mãe ou o seu tutor, né? Ela tem ali aquela pessoa como ela tem aquela pessoa como o seu porto seguro, né? É a sua segurança, né? É alguém que ela vê como quem vai lhe guardar, quem vai lhe proteger, né? E aí de repente essa pessoa comete um abuso contra ela, um abuso de violência, um abuso até mesmo sexual, né? Algum tipo de abuso nesse sentido. Quebrou aquela aliança. Mais ou menos, eu acho que é isso, né, doutor Aguinaldo? E aí essa criança, ela pode crescer, eu acredito que exatamente assim, introspectiva, com excesso de timidez, às vezes não vai conseguir falar. Eu tô certo dentro desse raciocínio, doutor Aguinaldo? Então, não só dentro desse raciocínio, não só isso acontece, como também o sentimento que muitas vezes a gente encontra da pessoa, ela começa às vezes entra uma culpa, porque ela não sabe se ela
e dependendo da idade, da circunstância, ela pode até ouvir que ela foi culpada e ela não foi, e ela carrega essa dor, carrega esse trauma que ela não pode falar, ela não consegue falar, e a gente pede para que essa pessoa consiga externar esse sentimento. Ela perdeu, não só como o pastor usou ali, né, o porto seguro, eu vou dizer, ela perdeu a referência do cuidado, ela perdeu a proteção, ela perdeu ali, e muitas vezes ela vai fazer uma transferência para outros. Se é uma menina que é abusada, ela faz a transferência muitas vezes para o marido, para para a figura masculina, ela não quer ter mais contato, e ela vivencia essas dores, e ela não consegue falar, e pode se fechar. E aí a questão toda, nesse caso, ela tem como nomear, ela consegue nomear. E os sentimentos que nós vamos falar, aí agora eu vou citar o nome, primeiro da pessoa que eu pesquisei, e ela traz esse trabalho, ela traz esse artigo, você pode procurar lá na internet, lá em 2018, Maite Hammond, Hammoud, acho que é isso, Hammond. Essa psicóloga, ela traz justamente essa pesquisa, e o nome que ela traz se chama alexitimia. Olha só, não consta ainda, a gente não vê no DSM-5, mas é uma desordem neurológica que afeta o processamento das emoções. E ela vai trazer justamente sobre essa questão da perturbação que a pessoa vivencia. Ela não consegue identificar e expressar as emoções de forma consciente através da fala. Ela sente aquela angústia, ela sente aquela dor, e ela não consegue colocar isso para fora quando está no setting terapêutico. E qual vai ser a forma de poder utilizar isso? Quando ela está aí é onde é incentivado estar no teatro. A diferença, quando nós falamos, e o pastor citou no início ali, porque a gente chama de escola bíblica dominical, lembra? A escola bíblica dominical é uma reunião em grupo, e ela pode ser ali, naquele momento, um grande grupo terapêutico para que essa criança, para que essa pessoa consiga expressar os seus sentimentos. Olha que maravilha, ali tem um estudo temático, desse estudo temático tem a discussão em grupo, e nessa discussão em grupo ela pode trazer. Então, no estudo da Maite, dessa psicóloga, ela diz que estudos norte-americanos vão apontar que 1 em cada 7 pessoas costuma encaixar nos critérios da alexitimia, esse nome, né? Elas não conseguem expressar ou relatar as suas emoções no cotidiano, no dia a dia, né? Uhum. Então é interessante a gente observar, porque a pessoa traz aquele sofrimento, aquela dor, às vezes ela se esquiva de pessoas, ela se esquiva de estar em sociedade, ela, quando está algum assunto conversando ali, sendo tratado, ela, por causa das experiências passadas, ela evita. E aí a gente falou aqui conversando com a Van, né, falando com a Van Gomes, falando sobre o transtorno do espectro autista, né? E aí foi legal quando a gente esteve conversando sobre essas questões neurológicas e tudo, e aí ela falou uma palavra que é a questão do significado, né? A gente vai aprender na psicologia sobre significado, significante, aquilo que está ali sendo trazido, vamos trazer a miúdos aqui. Imagine aquela criança, talvez você que está nos ouvindo possa se encaixar num detalhe desse, né? Imagine aquela criança que perde essa referência que foi dito, e o pastor acabou de citar aqui, né? O pastor Elber falou sobre aquele Porto Seguro, ela perde essa referência, ela tem um problema na família, e aí o que acontece? Quem que nomeia aquilo que a gente está sentindo? Né? Daqui um tempo, já chegou o netinho lá, a netinha, né? A netinha não, ainda não, nós estamos na expectativa. Não, ainda não, ela tá agarrada lá no forninho e não sai nem a pau. Daqui a pouco ela tá saindo. Aí o que acontece? Eu lembrei, falando da netinha, pastor, eu lembrei da minha falecida mãe, né? Quando minha filha nasceu e tudo, e ela chorava muito. E a gente não conseguia, ela tá com fome. Quem estava falando que ela tá com fome? Ela estava chorando. Então, quem que nomeia o sentimento da criança nos seus primeiros anos, quando ela não compreende? Quem dá o significado? É o adulto, são seus pais, é aquela figura de proteção. Ela chorou,
ela está com fome. Aí você dá o alimento para ela, ela para de chorar. Se realmente foi a fome, ela já vai guardar na história dela, ali, ó, impressa ali nos seus sentimentos, que quando ela estiver com fome, ela vai chorar. E vai ter a mamadeira, vai ter ali o peito, vai ter ali o alimento. Então ela vai até o dia que ela consiga expressar, quando ela estiver verbalizando, e falar, estou com fome, né? Agora, quando a criança ela está chorando também, já um pouquinho, já crescidinha, o pai, a família vai perguntar, por que você está chorando? Quem que está falando para ela? Qual o sentimento que está ali? Né? E muitas vezes a gente faz isso no setting terapêutico. A lágrima desce, né? Vem o choro, e aí a gente pede, fala pra gente, que choro é esse? Agora, a pessoa que não consegue nomear, o que ela vai falar? Por isso, a gente usa a técnica do grupo, do momento em que estamos no teatro, em que ela comece a expressar e ela consiga agora fazer aquele link do que ela está sentindo com a reação física, né? Ah, eu levei um susto, o coração disparou, ou eu estou sabendo que vai chegar uma coisa muito boa, um familiar ou um presente que está chegando, quando nós fizemos aí o amigo oculto, né? Aquela ansiedade, todo mundo lá, e o que a gente estava fazendo? Nomeando, né? Nomeando ali, vai chegar, já chegou, não chegou, né? O meu não veio, quem mora longe, né? Como é que vai mandar? E ali você estava conseguindo falar sobre isso. A pessoa que tem essa dificuldade, ela não consegue. E ela recebe o presente, tá bom, obrigado. Quando que você vai perceber? Quando em algum momento as lágrimas descerem. E aí a gente vai trabalhar o que está sentindo, o que está acontecendo aí. Mas ela não consegue identificar cognitivamente e verbalizar. Ela vai precisar de aprender. Aí as pessoas que estão à volta falam, ela é antissocial, ela tem problema que talvez aí, ela é um pouco autista. Não, ela não conseguiu aprender, ela não aprendeu. Então tem essa dificuldade, pastor. Muito bem. E doutor Ignaldo, também tem as pessoas que faz parte da personalidade delas também, de ter dificuldade de falar dos próprios sentimentos. É isso mesmo? Existe isso? Pode existir isso? A questão é a dificuldade, mas ela compreende e ela não gosta de falar. Então tudo isso a gente vai trabalhando. Tem aquela que tem, por exemplo, nessa perturbação neurológica, o processar essas emoções, ela não consegue colocar nessa categoria da linguagem, né? Às vezes a gente encontra a pessoa que ela se fechou de tal forma que você fala assim, por que você está com esse sentimento? Ela sabe que é tristeza, então ela nomeou. Ela não sabe por quê. Aí você já sabe, olha, ela tem uma tristeza, ela precisa trabalhar, a gente vai trabalhar com ela até chegar um momento em que aquilo que ela ainda não está nomeando, mas ela sabe que é tristeza, que ela sabe o sentimento, ela não sabe o motivo, o porquê, e aí vai chegar um momento de conversando sobre a história dela, que ela podendo falar, aquele sentimento vai ser externado através do choro, da lágrima, de um soluço, de um respiro profundo, e aí a gente identifica e vai conversar com ela se faz sentido aquilo que a gente está perguntando. Agora, quando a pessoa, e aí essa pessoa que ela sabe cognitivamente, ela tem o entendimento do que ela está sentindo. Agora, e quando ela não sabe falar, né? Às vezes a gente encontra aquela pessoa que só fica falando que tem uma coisa ruim, ou então essa pessoa geralmente ela vai procurar se isolar, né? E aí da onde veio isso daí? Uma das coisas da pesquisa que a gente foi observando é que, e a gente vê isso no setting terapêutico, muitas vezes de uma família desajustada, né? Quando vem aquele desajustamento familiar, a ausência da figura, às vezes da mãe, a ausência da figura. Eu já encontrei com a ausência da figura do pai, aquela referência paterna, né? Mas a pessoa sabe nomear o que ela está sentindo e ela pode falar a falta que ela teve. Agora, aquela proteção materna que não deixou marca positiva porque houve ausência, né? Naqueles primeiros anos de vida, né? E aí a gente fala sempre isso, como é que a criança aprende a
a falar, né? Aí a gente fala, porque tem alguém da família ali que fala toda vez no ouvido dela. Eu já sei que a netinha aí do pastor Elber vai falar rápido, porque como um locutor e gosta de comunicar, vai falar muito no ouvido dessa criança. Minha avó falava, sabe o que, doutor Ignaldo, aí só um parênteses dentro da tua fala aí. Minha avó falava o seguinte: eu tenho uma prima que mora em Portugal hoje, inclusive, ela desde criança que ela falava assim, sabe? Eu acho que ela era hoje eu entendo, né, que acho que ela deve ter o déficit de atenção lá, né, que ela sempre foi assim, totalmente, né? Ela falava e me dava uma coisa na outra e tal, e, né, e não concentrava no que tava falando e falava pelo demais. E a minha avó falava assim: eu acho que essa menina, quando nasceu, botaram o pinto pra pinhar na boca dela. O tempo o pintinho, né, pra piar na boca dela, porque ela fala pelos cotovelos. Aí o pessoal diz que quando a pessoa fala demais, né, quando o bebê, aí os antigos, pelo menos lá na minha cidade, o pessoal falava isso. Mas a gente não vai fazer isso com a Elisa, não. Minha mãe falava que a gente tinha engolido uma agulha de vitrola. Meu Deus. Não parava o tempo todo. Então, né, aí olha só, quando a criança está feliz ali, você percebe ali nos primeiros dias o que a mamãe ali está presente ali. Você está alegre. E ela teve aquele sentimento e a nomeação, o significado daquilo que ela estava vivenciando. E ela sabe, poxa, eu estou alegre, né? Aí quando você olha para a pessoa está sorrindo, aí você pergunta para ela, fala, eu estou feliz, eu estou alegre. Mas se ela está triste também, ou está sentindo medo, o que vai fazer ela? Você percebeu que ela está ali chorando, você está com medo de quê? Quem que está dando o nome? É o adulto. Então a gente observa que esses comportamentos e esses sentimentos e a compreensão dele passa pelo viés do adulto, passa pela questão da segurança. Então, quando a pessoa não consegue falar, tem que saber, a gente vai procurar investigar o quê? É medo, é sentimento de fraqueza, achar que se os outros souberem o que eu estou sentindo, eu vou ser diminuído, né? Então, a gente precisa estar atento que assim, esse repertório, na nossa história, foi criado. Você sabe que é tristeza, você sabe que é alegria, você passou por uns momentos em que você, ao expressar esse sentimento, alguém te perguntou e procurou te ajudar, né? Mas é aquela pessoa que, por exemplo, não sabe nomear, ela não vai identificar, ela não vai falar, verbalizar sobre isso, e aí ela vai ter um comportamento diferente dos outros, né? E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão começar a perguntar sobre o que está acontecendo, ou vão rotular, né? A dica se aproxima dessa pessoa, conversa com ela, né? Estar atento, né? Essa desordem, por exemplo, não impede dela viver as emoções, mas sim de expressar o que sente, de reconhecer e de verbalizar. Ela está ali, tem um desastre, uma coisa toda, ela tem um sentimento, aquela estranheza, mas ela não expressa. Às vezes a pessoa ela é fria, ela não se importa com os outros, ela fica isolada no canto, porque já passou por tantas decepções dos outros estarem falando ou julgando. Olha o julgamento como é que fica, né? Aí ela se afasta, evita. Aí você vê a pessoa tá com a lágrima, tá ali chorando, não sabe por quê, né? O que está acontecendo ali. Então, para isso também, tem 2 testes que ela apresenta. Aí quem quiser busca lá, pode procurar lá mas saber do teste, quem aplica vão ser os psicólogos, né? Em outros casos, principalmente nesse caso para diagnosticar o psiquiatra, vai estar ali trabalhando em relação a isso. E aí esses testes são para avaliar a disfunção, né? Ou as funções cognitivas dela, do que está acontecendo. Então tem 3 critérios importantes, né? Pastor, se quiser me interromper, pode interromper, tá bom? Tranquilo. A gente vai falando aqui. Os 3 critérios que geralmente vai se observando dificuldade para identificar e descrever sentimentos, né? Então, às vezes a pessoa ela não consegue identificar e descrever. Ela não vai dizer que um momento que ela está com o coração disparado é porque ela está emocionada com um sentimento, ou porque ela está sentindo mal, ela está desconexa para ela ali,
e a gente não foi nomeado. Por isso que a gente vai nos exames clínicos, procura os médicos, vai avaliando e ele vai trazendo pra gente as respostas, né? Toda vez que a gente pega um resultado, vem aquela curiosidade de querer saber antes, mas a gente não entende nada, aí vai no Dr. Google para poder achar a resposta, mas você tem que ir no seu médico, para aquele que passou o exame e conversar com ele para que ele tire as dúvidas, né? Às vezes você vai olhar lá numa série de características e você fala assim, tô morrendo. Aí você chega ao médico e ele fala assim, não, tá dentro da normalidade, isso aí tá tranquilo. Essa variação, alteração aqui, você cuida daqui. Então aí mas até chegar lá o sofrimento que você vai vivenciando, né? Então cuidado com essas questões de querer adivinhar. Dificuldade, por exemplo, que a pessoa eu falei, dificuldade de identificar e descrever, dificuldade para distinguir, né, os sentimentos e as sensações corporais daquela atividade emocional decorrente daquilo, e os processos imaginativos limitados e estilo cognitivo utilitário, né, no que é concreto, né, no que está sendo orientado para o exterior, né, que é a parte operacional, que eu vou vivenciar isso daí, pastor. Muito bem. Agora 10 horas e 35 minutos em Brasília, estamos ao vivo com o Dr. Aguinaldo Pinheiro aqui no nosso No Divã da Rede, né? O nosso Bom Dia Rede acontecendo, doutor Aguinaldo toda quinta-feira conversando com a gente, 11-930-030316, esse é o nosso WhatsApp para você fazer a tua perguntinha também, ok? Bom, doutor Aguinaldo, a gente hoje, né, a gente percebe que os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram e parece assim, eu não sei se dentro da tua, lá da clínica, do teu consultório, não sei, do teu lugar lá, né, de trabalho, não sei se você já percebeu isso também ou se é uma impressão somente minha, acredito que não, mas a gente percebe que hoje aumentou muito, né, essa questão das pessoas que têm essa dificuldade de se expressar, né? É uma timidez assim exagerada, né? E aí assim, só que a gente fica na dúvida, né? Aquilo lá de fato é uma timidez natural ou tem alguma coisa por trás disso? E aí a pergunta é: tem como a gente identificar? A gente consegue de alguma forma identificar se essa pessoa ela tem um trauma, por isso que ela não se expressa, ou se aquilo é natural dela? Como que a gente faria, né? Às vezes a gente gostaria até de ajudar, né? A gente conhece a gente que vive na comunidade de igreja, né? Às vezes a gente chega alguém lá, um visitante, aí começa a frequentar, aí você quer acessar aquela pessoa e percebe que ela, sim, não, sim, as respostas são assim, né? Aí a gente não consegue acessar. Como que a gente faz para poder... E é ruim também que às vezes você quer insistir e você não sabe o que está acontecendo com essa pessoa, né? E às vezes a tua abordagem pode ser errada e essa pessoa pode acabar se magoando ou se sentindo constrangida, né? Teria alguma forma de nós, os réis mortais, que não somos psicólogos, conseguir acessar esse povo aí, doutor Aguinaldo? Pastor, até para nós psicólogos também, se torna difícil. A gente observa, como o pastor falou, a pessoa chega vem de uma outra cidade, de um outro contexto. Porque quando você olha aquela igreja da comunidade que começou ali, as crianças cresceram juntos, se tornaram adultos, você conhece a história de cada um, né? Então você... Muito provavelmente, igual na cidade pequena, você passou pelo bullying também e fez bullying com outros também. Agora que a gente sabe que, olha o que eu fiz, Senhor, me perdoa, né? A gente ficava, o pessoal fala zoando o outro, né? Então, e aí, hoje tem um nome diferente, e às vezes a pessoa não se expressou, e aí você tem esse contato. Agora imagine na comunidade hoje que você tem acesso a muitas pessoas em vários locais de Brasília, por exemplo, cada vez chega gente nova, mudanças de gente, de pessoas, essas pessoas chegam na igreja. Você não vai ter como acessar essa pessoa, a não ser trazendo ela, por exemplo, nós aqui usamos pequenos grupos, então traz ela para um pequeno grupo para estar, mas tem aquela pessoa que entra e sai calada, né? Então, assim, na recepção você entra,
conversa, e aí muitas vezes, pela história de experiências passadas, a incompreensão, constrangimentos, essa pessoa, no máximo que ela vai fazer é isso: tudo bem, tá tranquilo, que bom você estar aqui, que bom que eu vim, muito obrigado, e vai embora, né? Até o momento que a gente consiga se aproximar. E aí você vai compreender se ela expressa ou não. E realmente tem pessoas, muitos dos que têm essa dificuldade vão ter essa resposta curta, né? E muitas vezes lógica, né? É o sim, o não, é isso, acabou, e você fala, essa pessoa é fria. Você só vai lidar com ela no convívio, no dia a dia. E aí, quando você percebe que há uma angústia, uma dor, se ela nomeia, ela não está nessa condição, ela consegue falar dos sentimentos, ela consegue nomear os seus sentimentos. E aí, quando ela consegue falar, a gente ajuda. Se não, é só estar próximo. Tem pessoas que você vai perceber, quer ver um exemplo? É a pessoa que procura sempre se afastar, está sempre afastada, ela está isolada. Se aproxima, procura saber qual o motivo de isolamento. É a falta de conhecer, chama ela, apresenta a outra pessoa. Ela não interage no grupo, ela sempre sai com qualquer assunto. Há um medo ali, há algo que aconteceu. Aí é chegar perto e se colocar à disposição se ela quer ajuda. Porque se a pessoa não quiser também, às vezes ela está tão fechada, ela tem já tanto medo pelo que já passou, pelo que os outros, falta de compreensão, falaram, vivenciaram, então que a pessoa vive distante. Ela prefere se isolar. E aí eu não tenho como, a não ser ir me aproximando, porque não necessariamente seja em qualquer meio social, principalmente naquele que é comum, por exemplo, no setor de trabalho. É claro que você tem aqueles que são mais próximos e tem aqueles que são mais distantes. Dentro da igreja acontece a mesma coisa. Na escola, tem aquele que você consegue falar mais, mas se ainda assim você não consegue nomear, aí muito provavelmente você tem essa dificuldade. Procura um psicólogo, aí você vai orientar. Procura um psicólogo, ele vai trabalhar em terapia de grupo, vai ser orientado a trabalhar, estar na terapia de grupo, vai ser orientado a estar procurando um teatro, procurando se expressar. Nós já vimos alguns filmes assim que mostra isso, né? Crianças que aí tem uma pessoa, às vezes os pais, e é interessante, eu não lembro o nome do filme, já tem 2 edições dele, já vi, são quando era menor, a criança menor, depois cresceu. É tipo aquilo que vai um tio para tomar conta, alguém, e o camarada é fora da caixinha e cria todo o problema, mas ele identifica e ele vê a distância dos pais daquela criança. E aí vai aquela criança para o teatro, aí ele vai estar presente ali, ele vai acompanhar. Como é interessante isso daí. Talvez nós não percebamos, mas, por exemplo, lá em Barra Mansa, quando eu estava lá, eu participei tive um convite, sabe aquele convite que você é para uma formatura e a gente não gosta de ir porque demora demais e você sempre tem compromisso? E aí, de repente, a pessoa... O filho de outra pessoa falou e você aparece lá. E aquela pessoa se sente tão valorizada porque ela não teve isso em casa, né? Aquela alegria de dela te ver e falar: olha, o pastor Elber esteve aqui presente na minha formatura e identificou ele lá, quer tirar uma foto e tudo. Tem pessoas que não conseguem expressar isso. E aí vai ser trabalhado. Então são sentimentos, e mesmo que sejam aqueles sentimentos nomeados que precisam ser expressados e a pessoa não consegue. Agora a gente falou do que a pessoa não consegue nomear, não consegue distinguir. Agora, mesmo aqueles que é uma frustração que ele consiga falar, precisa ser colocado para fora. Precisa ter o conhecido. Você não tem que falar para todo mundo. Vamos lembrar, o setting terapêutico está aí para isso, o seu líder espiritual está aí para isso, para poder te ajudar. Uma pessoa de confiança, porque, vamos ser sinceros, a maior dificuldade de se falar, né, e as pessoas têm medo por causa do julgamento, né? Aquele que sabe, ele não gosta de falar por causa do julgamento, por causa dos questionamentos, por causa do desconforto de poder falar, de ter que se ajustar, entendeu? Mas é por causa disso. Muito bem. Doutor Aguinaldo, a gente sabe que normalmente nós, né, acho que todos nós, talvez tenhamos dificuldade de falar sobre alguma coisa,
né? Sim, temos sim. Todos nós temos essa dificuldade. Tem alguma coisa que a gente tem vergonha, tem alguma coisa que você não fica à vontade, tem alguma coisa que você às vezes pode ser ignorante no assunto, aí você fica ali retraído para falar, né? Para não estar cometendo gafe, falando às vezes coisas que não tem nada a ver, e você tá ali na convicção, né? Eu mesmo, alguns assuntos, às vezes a gente vai conversar, eu vou conversar com os meus filhos e tal, né? E assim, e é comigo e com eles, né? Porque tem coisas que eu converso que eles ficam assim, viajando, né? Não sabe de que eu tô falando, e tem coisas que às vezes eu estou falando que eles na hora ali eles pai, eu acho que não é assim, é assado, né? Aí eu começo ali a dialogar com eles e vejo que de fato eu estava equivocado em algum assunto, né? Então, ou seja, queira ou não, a gente tem essas dificuldades, né, de conversar. Eu acredito que isso é meio que normal para todo mundo. Só que, claro, a gente tem que, de alguma forma, tentar enfrentar isso. Aí a pergunta, doutor Aguinaldo, a pessoa que, por exemplo, de repente eu estou aqui com ouvintes que têm aí coisas que gostariam de botar para fora, né? Coisas que perturbam desde o passado, às vezes até um pecado, né? Tem gente que às vezes guarda ali um pecado e aquilo é o martelinho da cabeça dela todas as noites que coloca a cabeça no travesseiro, né? E ela nunca conseguiu conversar sobre isso com ninguém, e sabe que isso tem às vezes tem tirado até mesmo a sua paz, o sono ou coisa parecida, né? Aí a pergunta é: em que isso pode agravar, ou quais as consequências que isso pode trazer sobre a vida dessa pessoa, né, que tá botando ali um monte de barreiras para colocar esses sentimentos para fora? Vamos lá nas primeiras emocionais, né? A angústia, a dor, a dificuldade, o retraimento, sentimento de culpa, porque o pior de todos é quando a pessoa fica se culpando. Sabe aquela pessoa que parece que está com um pedaço de fio de ferro ou arame, né? Quando eu falo fio de ferro, não é o aço, né? Era aquela parte que antigamente o ferro elétrico soltava, não sei se vai lembrar, né? O fio era diferente, tinha aquela igual tomada mesmo, a tomada comum, né? Sim. Então a tomada daquela pessoa pegava, a gente falava do fio de ferro, que muitos pais acabaram sendo depois punidos porque batiam nos filhos com isso, né? E olha só a dificuldade. Mas imagina a pessoa com aquilo na mão e se batendo, se autoflagelando. A dor que ele vai vivenciar quando tem essas angústias é isso aí, é como se ele tivesse a todo dia e vai envelhecendo, né? Ele vai ficando aquela pessoa amarga, aquela pessoa difícil, né? E ela não pode falar. Isso tem pessoas que vão ter, nós já falamos uma vez, vamos repetir aqui, que pessoas que vão ter as reações fisiológicas, né? É um intestino que começa ali com um problema ou o estômago, né? Uma gastrite estomacal, um sangramento intestinal, e ele não sabe o que é, e aí se ele começar a relacionar a isso, faz os exames, está tudo bem, ele está se cuidando, ele pode estar vivenciando uma reação fisiológica do seu organismo que vai levando ao sofrimento. E é interessante também, eu conversando esses dias num congresso, né? Um pastor até citou, me fez lembrar de um filme em que a pessoa morre num elevador porque ela tem uma fobia tão grande e ela... claro que ali tem que olhar todo o contexto do filme, que ela passa por uma sequência que levaram ela a essa condição, um gatilho que levou ela a vivenciar isso, e ela tem tipo um infarto, porque quando os médicos vão olhar, ela tem um infarto, mas ela é como se as paredes estivessem se fechando, comprimindo até amassá-la, até fazer dela uma folha, um pastel, vamos dizer assim. A dor é tão grande que ela infartou. Então a gente vai observar, tem questões emocionais, questões que ficam ali que nos levam a adoecimento, e aí esse adoecimento emocional, uma hora ele vai precisar de estourar em alguma coisa, correto? E vai no físico.
Aí a gente vê aí as diabetes, a gente vê aí, é claro, colocando em algumas partes, porque assim, uma falta de alimentação, uma falta de cuidado também leva às enfermidades físicas, né? Fisiológicas. Então você vai fazer um exame, você vai procurar o médico, você vai conversar, tá tudo bem, e ainda há alguma coisa surgindo, ele vai falar assim: procura um psiquiatra, procura um psicólogo, converse sobre o que está acontecendo. Para uma pessoa que tem esse nome novo também, que até para mim também é, né, que é a alexitimia, né, alexitimia, isso, ela não consegue expressar, né, e aí eu, no meio, por exemplo, de uma questão de uma perda, de algum momento traumático que acontece do dia a dia, como uma perda de um familiar, ela não expressa nada. É lógico para ela. Não, olha só, é diferente. Não que ela não esteja sentindo. Ela só não sabe nomear aquilo que ela está sentindo com o momento que a gente fala: olha, eu estou triste, eu estou chorando porque eu perdi meu pai, minha mãe, um ente querido. Eu perdi uma promoção, né? Algo que eu estava esperando, investindo a minha vida toda. E aí a pessoa não quer. E ela, não tendo essa referência, ela não vai saber explicar. E ao longo da história de tantas pessoas ficarem falando que ela é daquele jeito, qual vai ser a reação dela, né? Que é normal: prefiro ficar no meu canto. Começou ali, tá aquele grupinho, por exemplo, chegou lá na igreja, está conversando, aí começa a falar de um time de futebol, começa a falar lá do meu Fluminense, começa a falar lá, né, do seu Flamengo aí, e aí o que vai acontecendo? Eu não entendo de futebol, eu não sei nomear o que é isso, né? É uma coisa assim, eu não entendo, eu continuo conversando. Se eu percebo que eu não vou conseguir falar muito, eu prefiro me esquivar e ficar no meu canto, mas eu entendo e sei o que está acontecendo. Essa pessoa, por exemplo, ela não consegue trazer essa questão cognitiva ali, a nomear desse jeito. Então o que ela faz? Ela se afasta também, muitas vezes, né? Então, por exemplo, ela gosta de alguém e ela não sabe nomear esse sentimento, mas ela tá ali perto daquela pessoa, tem algo diferente que acontece, mas ela não sabe. Como que eu vou explicar isso? Eu tô apaixonado. Você fala assim: eu vejo que eu tô apaixonado por isso, né? E é muito estranho. Imagina uma pessoa que ainda não consegue nomear, você falar que está apaixonado por uma pessoa e depois você vê um carro e fala que está apaixonado pelo carro. Rapaz, eu fiquei apaixonado por aquele carro que eu vi ali, eu gostei muito, eu gostaria de... Tá, mas é um objeto. Aí você fala para essa pessoa assim: poxa, eu vi fulano, fiquei apaixonado por ela. Mas aí ela fala: peraí, como é que é isso? Mas você sabe nomear esse sentimento, você sabe o que está acontecendo com você. Uma coisa é objeto e a outra é pessoa. O problema é que tem uns que querem fazer da pessoa objeto, né? É esse outro problema, por isso que a gente fala assim: olha, tem que... Aí existem as leis para cuidar disso daí. Ok, pastor? Muito bem, é isso aí. Nós estamos ao vivo com o nosso doutor Eguinaldo Pinheiro aqui na rede. Tem uma perguntinha que chegou aqui pra gente, doutor Eguinaldo. A pessoa está dizendo o seguinte: bom dia, eu não sei se estou dentro do contexto, mas eu fiquei um pouco aqui com algumas dúvidas. Qual é o momento certo de falar com a criança que ela é adotada? Qual a idade certa para introduzir ou para contar a verdade? A criança hoje tem 4 anos. Eu acho que está dentro do contexto, sim, né? Tá sim. Tá dentro do contexto. Alguns vão citar que precisa estar com mais idade, aquela questão toda. Ela está com 4 anos, ela pode saber, ela vai entender da forma dela. Agora, o que a gente precisa fazer? Saber falar, né? O que é saber falar? Às vezes a pessoa fala lá, imagina essa criança com 4 anos, ela ainda não foi para a escola, né? E aí, mamãe, como já houve casos que nós já ouvimos, fomos conversar, que a criança entrou em crise porque ela falava assim: eu sou sua mamãe do coração. Olha que coisa linda, né? Eu sou a mamãe do coração. O que é a mamãe do coração? E aí a criança ela foi crescendo, foi na escola, que agora cada vez mais cedo, né? E aí ela vai aprender sobre como acontece a fertilização,
como acontece a formação da criança no útero da mamãe. E aí ela nasce, e aí vai aprender. Ela fala assim: não, mas eu nasci do coração. Aí todo mundo vai rir dessa criança, todo mundo começa a brincar, e aí ela não consegue, ela entra em crise porque no pensamento dela, ela nasceu do coração. Tá errado? Não, ela nasceu do coração porque a família talvez não tenha tido condições, ou chegou um momento que ela gostou tanto daquela criança e apaixonou por aquela criança e criou. Então, assim, é importante ensinar para ela o que é ser uma criança adotiva, na compreensão dela, e aprendendo, ensinando aos poucos, e até chegar o momento que ela possa saber assim, que ela é tão gerada quanto aquela que nasceu do ventre, porque o amor está ali presente. O cuidado está ali presente, porque vai chegar o momento em que ela vai querer saber o seguinte: por que a mamãe, né, a rejeitou? Esse é o sentimento que tem, e ela precisa aprender que não, o que aconteceu, qual foi o momento, será que foi uma rejeição? Porque muitas vezes a crise que dá no pré-adolescente, no adolescente, quando fica sabendo de uma adoção, é que o primeiro sentimento é que foi rejeitado no seu nascimento, né? Que a sua progenitora não quis essa criança e ela foi viver com a outra pessoa, e o sentimento que confunde, ela quer confundir, na verdade, né? Entra na crise e confunde o sentimento. Aquele sentimento que foi de amor, ela acha que foi de favor. Então, precisa-se trabalhar, conversar isso. Então, começa com o seu jeito, acha a sua melhor forma, procure ajuda, às vezes com um psicólogo, se tiver alguém próximo, procure ajuda ali na escola, se já estiver indo para a escolinha, que essa idade já vai colocando na creche, né? Então, mas, ou se está em casa, comece a trabalhar aos poucos. É difícil para você esse assunto? Vai buscar ajuda para poder aprender a lidar com esse assunto. Mas não é difícil porque eu adotei. Não, talvez seja difícil agora você explicar o motivo, as motivações, como é que foi, qual a questão, e ela sentir esse amor, né? Então, a idade, você pode começar desde a tenridade, começar a trabalhar isso com ela, a partir do momento que ela começa a ter a sua compreensãozinha, né? A compreensão do mundo, do que ela está vivenciando naquele momento. Agora, se você chega e fala assim: eu quero falar para você que você não é meu filho, eu te adotei. Pronto, aí destruiu tudo. Qual é a melhor forma, né? Começar a trabalhar esse vínculo materno, o vínculo paterno, com os irmãos também, para que ela possa chegar e falar assim: eu entendo que eu não nasci do ventre da minha mãe, mas eu sei que ela me adotou, e eu posso até conhecer a minha mãe sanguínea, aquela que me deu a luz, saber as motivações, quais foram, e eu vou escolher estar com essa mãe aqui, mesmo conhecendo a outra, porque a crise quem tem é a própria mãe ou os pais, o pastor Welber, porque assim, a gente não fala, aí depois quando começa a falar, fica com aquele medo assim, ela vai escolher o outro. Você vai precisar estar atento, porque ela vai saber quem ela ama e quem estava tendo cuidado, não que ela não vai desprezar o outro, mas ela precisa sentir-se acolhida, amada, e expressar isso. Por quê? Ao bullying, quando acontece, se ela não vivencia isso, e há uma brincadeira na escola que fala que ela, ou os próprios irmãos, se tiverem numa brincadeira ou numa briga lá de criança, né, que você não é meu irmão verdadeiro, olha só quanta dificuldade. Então precisa se trabalhar tudo isso também, que é uma forma de falar de sentimentos também, pastor, nomeando. Sim. E obrigado, pastor, muito obrigado aí pela pessoa que mandou a sua colaboração. Sim, com certeza. E, doutor Ignaldo, outra coisa também que a gente tem que, no tocante a esse assunto, né, dessa criança e tal, eu acho que uma coisa também que a gente tem que ter o cuidado é a respeito de que não deixar essa criança descobrir antes de você falar, né? O senhor até comentou aí, não deixe isso acontecer, porque eu acredito que aí sim pode gerar um trauma, né? Um trauma
talvez depois difícil, né? E às vezes, como o senhor muito bem falou, e eu quero enfatizar, uma das razões é exatamente isso, a insegurança dos pais em relação aos pais biológicos, né? Então sentem essa insegurança, né? E aí, por conta disso, acabam, né, protelando e fica ali com medo, só que essa criança vai e acaba descobrindo sozinha. E a experiência, né, diz que é uma dor, né, que essa criança normalmente vai sentir, uma dor muito grande, né, porque imagina, você é pego de surpresa, né, você tá vivendo com uma família, aí vem todos os grilos na cabeça, né, falei, peraí, eu tô vivendo com uma família que eu, né, não fui gerado dessa família, cadê a minha família? Quantas pessoas a gente vê vivendo esse trauma hoje, né? E aí acaba se isolando, aí sim acaba, né, contraindo aí os seus sentimentos, virando uma angústia, virando uma coisa terrível. Então, tem que trabalhar muito. E aí, doutor Aguinaldo, tocante nesse assunto, você acha que eu acho que é interessante ter a orientação, vamos dizer assim, né? Serem acompanhados por um psicólogo, né? Eu acho que fica uma coisa mais tranquila, né? O problema todo é que quando chega ao psicólogo, vamos dizer a palavra, já entornou tudo, né? Já aconteceu alguma coisa. Por exemplo, já tive isso, né? Contato, e isso antes da psicologia, eu tive contato com uma pessoa que ela tinha desaparecido, uma jovem, né? Lá na minha cidade, ela tinha sumido por uns dias. Eu encontrei com essa pessoa, que era a pessoa que eu conhecia da escola, conhecia o familiar dela que trabalhou com a gente na empresa, e ela sumiu. E aí eu soube da história que ela ficou sabendo que ela era adotiva, e aquilo deu uma revolta muito grande, porque essa pessoa já estava, acho que com, não sei se, entre 12 a 16 anos, alguma coisa assim, ou 14 anos. E como que acontece geralmente, e no caso dela foi isso, né? Foi uma discussão dentro de casa, e naquela angústia toda, uma questão familiar, no caso a mãe ou alguém lá, falou lá, se eu não que eu fui assumir esse fardo, ou por que eu te adotei, tinha que ser puxado seus pais mesmo, e assim, a forma que chegou foi um ataque tão grande, que a pessoa falou assim, então eu não sou, da onde eu sou então? Aí foi descobrir que é adotiva. E quando descobre que é adotiva, a crise foi tão grande. Se sentiu rejeitada. A rejeitada agora lá na infância e rejeitada agora no momento de discussão. Que o assunto vem assim à tona. Né? Imagina como é que é receber. Então, olha só, se é construído com a criança, desde a tenridade, sobre da onde ela veio, quem ela é, né? Não é desprezando os seus pais, né? Os seus progenitores, né? Cada um tem a sua dificuldade, mas eu adotei, aí eu fui lá, o porquê que fiz, qual foi o sentimento, talvez eu não tenha, eu e minha esposa não pudéssemos ter filhos, então fomos lá, e aí nós gostamos, e essa criança, a criança vai aprendendo a lidar com essa circunstância, ela sabe que na vida tem essas coisas. E aí ela pode lidar melhor nas suas crises pessoais. Mas quando chega numa discussão, e a insegurança dos pais, que a gente sabe que acontece, não adianta a gente estar, por melhor que a gente esteja, acontece momentos, às vezes, da gente perder um pouco o senso, né? Na hora de estar conversando na discussão. Imagine essa criança ouvindo sobre algum assunto em relação à adoção e sobre ela, se ela está num outro ambiente da casa e a pessoa está conversando, né? E aí ela vai ligar uma coisa com a outra. Essa criança, por exemplo, ela é diferente dos irmãozinhos, então ela vai ver essa diferença, ela vai ficar curiosa. Então a melhor questão toda é poder trabalhar isso, investir com muita paz. Agora, é o que o pastor falou, se eu sei que eu vou chegar a esse momento, eu começo a procurar ajuda agora, essa criança começa a poder falar, poder se expressar através de desenho, do lúdico, e começa a trabalhar isso, ela vai poder também lidar no momento certo com essas questões. É o que o pastor falou, a psicoterapia, a terapia de grupo,
ela é muito importante. Deixa eu só lembrar que a gente falou de terapia de grupo, pensando na alexithymia. A terapia de grupo, a gente precisa estar atento que quando a gente oferece a terapia de grupo, muitas pessoas não querem, porque falam assim, eu vou estar com pessoas diferentes, porque nesse caso, por exemplo, da alexithymia, a gente fala terapia de grupo de pessoas diferentes, pessoas que têm, pessoas que não têm, para poder aprender a expressar os seus sentimentos. Então é o objetivo ali. E você está numa terapia de grupo, muitas vezes você é ajudado pelo relato da outra pessoa. E o que é conversado ali tem que ser trabalhado ali. Quando eu fiz a minha pós-graduação, e a gente estava fazendo cuidado, né, de grupo, eram 6 pessoas e 2 terapeutas, dois alunos ali estudando, já psicólogos e fazendo essa especialização. Quando nós saímos, era um apartamento, um prédio, né, um condomínio, uma sala alugada. Então nós percebemos que quando nós saímos, tinha assim, não dava para todo mundo estar no elevador, mas aqueles que estavam lá começaram a conversar sobre o que estava acontecendo, sobre o que a gente tinha vivenciado, a vivência. E aí uma das coisas que a gente falou, olha, o assunto vocês conversam lá dentro. Porque no elevador não há lugar para isso, porque tem pessoas que vão estar ouvindo, tem pessoas de fora que não vão entender, e não é ali que você vai se expor. Então, quando está no grupo, a gente fecha um vínculo, né, com o grupo, faz aquela formação ali e trabalhar. Vamos respeitar o outro, eu não tenho que comentar em lugar nenhum. É o que a gente vai conversar ali dentro. E aí a gente tem a liberdade e a confiança de poder trabalhar isso, que é o que a gente espera que aconteça na igreja, né? Nos nossos debates bíblicos, na nossa história ali, um respeitando o outro, respeitando a vida do outro. Então isso também acontece. Então no setting terapêutico, a gente não vai trabalhar ali questões religiosas, mas pode entrar dependendo da fé da pessoa. Mas o que vai trabalhar ali é essa troca, o tratamento, o cuidado, essa afetividade, né? Sair dos prejuízos que as pessoas vivenciam por ficar guardando as coisas que ela não consegue nomear, ou se ela consegue, ela não quer falar, prefere viver sozinha. Sofre. Aí tem ali, que o pastor perguntou, insônia. Aí vem a baixa autoestima, estresse. Às vezes não consegue lidar no meio das pessoas, fica aquela pessoa que briga com ela mesmo e briga com todo mundo. E aí fica difícil, aí vem as questões fisiológicas. Ok, pastor? Muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor Guinaldo? Dá tempo de responder, né? Dá tempo, só pra gente ir fechando aqui. Sim, a pessoa está respondendo o seguinte: eu tenho 49 anos e descobri que era filha adotada aos 10 anos. Pela certidão de nascimento, e nunca minha mãe adotiva, acho que ela repetiu aqui, nunca me disse que era minha mãe biológica. E tinha essa pergunta até hoje na minha mente, o porquê que ela me abandonou. Mesmo hoje sendo serva de Deus há 24 anos, mesmo assim esse sentimento nunca saiu de mim. A minha mãe adotiva faleceu há 10 anos. Ela morreu e nunca disse que era minha mãe biológica. Acho que elas nunca conversaram sobre o assunto, né? Obrigado por poder se expor, né? Poder falar por isso, né? Essa irmã trazendo aí, nosso ouvinte. E é esse sentimento, percebe? Você só vai saber se conversar. Porque quando a pessoa, e às vezes a insegurança, como nós falamos, né? Então imagina, 49 anos, mas esse sentimento está aí dentro. Talvez ela consiga conversar num setting terapêutico melhor sobre isso, expressar o que ela vivenciou a partir do momento que soube. E o que ficou ali guardado o tempo todo, né? Qual essas vivências aí? Foram 39 anos depois que ela soube, né? Soube com 10 anos, 39 anos aí, pensando nisso. Mas imagina se ela pudesse ter conversado, e aí ela poderia perdoar ambas as partes. Olha que coisa boa. Eu fui sentimento de rejeição, tá? E aí você encontra com aquela pessoa e ela fala assim, porque no passado, hoje nem... Passado é falar muito longe, né, pastor? Mas o pastor já deve ter ouvido falar sobre pessoas que tinham tanta dificuldade financeira e tudo, que distribuíam os filhos, né? E eu já tive contato com pessoas que falaram assim, olha, eu encontrei meu irmão assim, encontrei assim, e aí acho que eram 11 filhos ou 10 filhos, mas eles compreenderam que aquilo aconteceu e era distribuído para os parentes. E aí ela descobriu que, assim, a vida era muito difícil. Eles não tinham condições.
e quiseram dar o melhor para os filhos que eles não teriam dado. E aí esses filhos se encontraram, conversaram sobre a sua história. Cada um colocou suas mágoas para fora e pôde se perdoar, perdoaram seus pais e poder se conhecer. Então, o que se trabalha é isso, que a gente fica com essa pergunta muitas vezes sem saber o que falar. E aí, estamos aí para poder conversar, poder trabalhar isso daí no Setting Terapia. Ok, pastor? Sim, começou a chegar a pergunta aqui, doutor Ignaldo. A hora que você puder aí, você me avisa. Fala aí, vai falando. Parar, vou tentar responder o mais rápido. Tá. A pessoa que falou do filhinho lá de 4 aninhos, né? Ela tá dizendo assim, ó. A criança já tá na escola. Ela tem 4 aninhos, mas já tá na escola, né? Hoje tem as creches, né? Que as crianças já vão mais cedo. Aí ela diz o seguinte: e já fez perguntas se ela ficou na barriga, né? Aí. E ela falou o seguinte: aí eu acho que talvez essa é a insegurança dela e tal. Eu estou insegura e já posso procurar um psicólogo infantil. E eu acho que é uma pergunta que ela está fazendo, né? Ela falou: já posso procurar um psicólogo infantil? Eu acredito que é uma pergunta. E também, quando posso levar a criança para conhecer a família biológica? Aí ela botou uma outra observação aqui, que talvez esse seja o motivo, né, dela tá procurando como que ela vai fazer isso. Ela diz que ela não pode gerar um filho. Olha só. Ela tem já, primeiramente, vou dizer, ela não vai procurar, porque a princípio a pergunta vem a mim, soa para mim, né? O meu entendimento é que ela procuraria um psicólogo para essa criança. A criança pode ir para o psicólogo sem problema nenhum, pode começar a trabalhar, mas antes disso, ela precisa trabalhar a si mesma. Então, procure a senhora primeiramente psicólogo, fale dessas demandas, fale dessa questão, se eu não pude gerar, porque há uma dor aí também que pode ser trabalhada. Tá? E aí, assim, a solução: eu quero ser mãe, eu não tenho condição de gerar, eu adotei. E agora? Essa criança está perguntando, já é um problema para ela? Já é uma questão que ela está querendo, insistindo? Ela vai chegar um momento. Então, cuide da sua saúde primeiro emocional. Não demore muito, né? Para poder passar. E comece a trabalhar da melhor forma que o seu psicólogo, a psicóloga, vai te ajudar para poder, melhor forma, ir trabalhando com essa criança. E forme esse vínculo bem trabalhado, porque depois ela vai ter só o detalhe de saber e de repente até perdoar essa mãe porque adotou. Aí você vai saber no tempo certo. Qual é o tempo certo? O tempo certo é quando você estiver bem emocionalmente, podendo trabalhar, e tudo isso já elaborado, e convicta de que aquele é o momento. Você vai sentir isso à medida que você estiver conversando, trabalhando com seu psicólogo ou sua psicóloga, né? Conversando sobre isso, conversando com a sua filha depois, eles vão trabalhar isso junto, e vai chegar um momento que fala: agora é a hora de você poder conhecer. Mas tudo tem um processo, não é algo assim rápido. Mas é melhor identificar agora e trabalhar isso agora do que depois ter uma certa dificuldade mais para frente de lidar com esses momentos. Muito bem. Doutor Ignaldo, antes de ir para a próxima pergunta, tem uma participação aqui especial, né? É a nossa querida Van Gomes, que está lá ouvindo a gente. E aí, dentro desse tópico que a gente está abordando agora dentro do assunto, ela está dizendo assim, ó: sou filha adotiva. Fui adotada quando tinha 1 ano e meio. Sempre soube de toda a história, mas caso tenha sido postergado, não sabe, né? Podemos usar o recurso de que a palavra branda desvia o furor. Fale com amor, mergulhada em Cristo. Não há o que temer. Aí ela falou: hoje eu não tenho contato nenhum com os meus parentes biológicos por opção deles mesmos. Hoje faz muito sentido para mim saber que somos todos filhos por adoção através de Jesus Cristo. Somos filhos desejados e escolhidos para sermos todos parte da família de Deus e termos lugar na mesa do Pai. Esse é o comentário aí da minha amiga Van Gomes, que está lá em Vila Velha curtindo a rede também. E outra coisa, assim, primeiro, pastor, antes de passar para a pergunta, mandar um abração aí para nossa irmã Van Gomes. Agradeço aí a ajuda, é muito bom. Agora também a gente pensa em relação assim, aquele que ainda não tem essa noção de ser adotado, né?
filho por adoção do nosso Pai Celestial. Olha só, para esse que está lá fora, né, esse sentimento é muito difícil. Então, a palavra inicial é a mesma. Fale com amor, com brandura. Comece a trabalhar isso agora, mas muitas vezes a pessoa precisa primeiro se trabalhar para depois conseguir comunicar. Obrigado, irmão. Um abraço aí, beijão. Eu acho que até tem que ter cuidado, né, doutor Aguinaldo, assim, para a pessoa não passar para essa criança uma dependência emocional, né, que acaba passando isso, né, assim, para que a criança sinta pena dela, poxa, né, não, coitado de mim, coitado né, de isso mim, que aconteceu, você, né, e tal, e não é isso, nem você passar esse sentimento para a criança de que ela é uma coitadinha, e nem você passar esse sentimento também de que você é um coitadinho e depende agora daquela criança, né, que se não fosse aquela criança na tua vida, né, o mundo não era tão colorido e tão belo e tal, né, eu acho que é exatamente esse ponto que eu acho que o psicólogo vai ajudar e muito, né, doutor Aguinaldo. E tem outro detalhe também, pastor Elber, aquela questão de você não só se colocar como vítima ou então colocar como superior, se não fosse eu, você não seria nada. Isso. Às vezes sou isso. Então olha só como que a gente precisa tomar um cuidado. Aí você destrói a pessoa emocionalmente, eu acredito. E doutor Aguinaldo, o negócio tá bombando aqui, viu? Tá chegando agora a pergunta para a doutora. Então tu me manda tudo isso aí, porque se não der tempo a gente volta semana que vem e fala mais um pouco. Tá bom, mas eu vou... Tem aqui uma perguntinha gravada, deixa eu ver... Tá. O meu tá silenciado aqui o meu, porque tava muito... como as perguntas vão chegando, cadê? Eu preciso agora reativar o som do site. Sabe, desde 2 anos. Calma aí, agora eu vou voltar. Bom dia, pastor Elber. Estou participando sempre do programa, ouvi como ouvinte, mas hoje resolvi participar porque tenho uma filha adotiva e ela sabe desde 2 anos que ela é adotiva, porque eu temia que ela morava numa cidade pequena, que alguém chegasse para contar a ela antes de mim. Então, que sempre seria com maldade, né? Então eu resolvi falar a verdade para ela. Falei que a minha cunhada estava grávida e que ia nascer a priminha dela, e a Mariane. Aí que ela não nasceu na minha barriga, mas nasceu na barriga, no meu coração, nasceu numa barriga de uma outra mãe que não podia ficar com ela, e que ela, por saber que ela estaria melhor cuidada com a nossa família, nos deu de presente a nossa família. Então por isso que ela tem os primos, tem os tios, tem todo mundo que a amava. E assim foi. Então, quando ela já ia na escola, 4 anos, 5 anos, ela já ia na escola, nós fizemos o aniversário na escolinha e contamos para todos os coleguinhas o aniversário dela com motivo de Moisés, o nascimento de Moisés tirado do cestinho, tinha 2 mães, e aí falamos para a comunidade de um modo geral que ela já sabia que ela tinha 2 mães. Então isso foi muito bom, e hoje ela é uma jovem de 33 anos e tem sem problemas com isso. E essa história que ela sempre soube. Obrigada, bom dia. Então, pastor Elber, olha só, forma criativa de poder falar de um assunto difícil, mas que foi bem trabalhado. Olha que lindo, né? E aí a pessoa pode... E outro detalhe, não ficou escondido só com ela, toda a comunidade também ficou sabendo e acabou. Não tem essa questão de ter bullying, tem que falar nada não, mas foi importante. Então a gente procura a melhor forma, uma forma criativa e boa para poder falar, ok? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Pastor, eu sempre perguntei à minha mãe adotiva, mas ela sempre desconversou. Nem os parentes nunca souberam me responder. Infelizmente, essa dúvida me acompanha. Essa é a pessoa que falou que a mãe morreu e não contou para ela que ela era... ela sabia, mas a mãe nunca conversou com ela, né, que ela era adotiva. Pois é, a única coisa que sobra é perdoar e deixar seguir, né? Porque fica difícil de saber agora como ninguém tem a referência. E aí vamos entender o seguinte, não defendendo a pessoa, mas ela também, muito provavelmente, não tinha condições e medo, insegurança de falar sobre esse assunto. E aí a gente tem que entender o outro, né? E fica com a dúvida, né? Muito bem. Eu vou liberar aqui um outro áudio, doutor Aguinaldo, por conta própria, que eu não sei de que se trata. Vamos lá. Ô pastor, se o senhor puder estar orando por nós e fazendo uma revelação, Deus
Eu sei que usa o Senhor, vai usar. Dá uma revelação para mim, fazendo um favor. Eu agradeço, pastor. Muito obrigado pela oração. Deus abençoe. Pastor Elber, a revelação e a oração vai ficar contigo, porque nessa parte eu só sou psicólogo. Embora seja pastor. Então, meu irmão, me perdoa. Nesse quadro eu trabalho justamente a questão científica, a questão da psicologia. Então, nós temos aí o quadro pastor Pedro Moura, né? Temos outros quadros, irmão Van Gomes, e aí eu sou pastor, estarei orando por você logo depois em casa, mas não aqui nesse momento, ok? Muito bem. Pastor Elber vai ficar com essa incumbência. E pastor, eu preciso ir. Se tiver mais perguntas, chama o Luiz aí, manda tudo pro Luiz. Ele vai mandar para mim, respondo semana que vem. Tá bom, então, tá certo. Eu vou encerrar por aqui, porque tem mais perguntinhas, né? O nosso querido aí que mandou o áudio, né? Como o doutor Aguinaldo falou, a gente vai estar orando por você, amigo, em nome de Jesus, isso. Viu? Papai aí do céu outro abençoe. Detalhe, pastor Elber, avisando os nossos ouvintes, né? Agradecer a participação, é que o tempo é curto, eu saio daqui para um outro trabalho, tá? E aí eu volto semana que vem com o seu sem identificação, com a sua pergunta. Então pode mandar. Pastor Elber vai mandar aqui pelo nosso amigo Luiz e a gente já vai colocar no assunto da semana que vem. E antes que o pastor pergunte, semana que vem nós já estaremos em abril. Em abril tem aquelas temáticas do mês, tem 2, o verde e o azul. Então nós vamos trabalhar sobre o verde, falar sobre a conscientização das pessoas sobre a importância da segurança do trabalho, vai ser a questão trabalhista. Eu não vou falar de trabalho, mas de como você pode também vivenciar melhor. Seu trabalho tem sido bom? É ali que você está vivendo angústias? O que está acontecendo? Então a gente vai trabalhar isso também, que faz parte da saúde também no trabalho, ok? Mas é a saúde mental. Muito bem. Tá certo. Então vamos ficando por aqui, né? O No Divã da Rede volta semana que vem, permitindo Deus, às 10 horas da manhã, com o doutor Aguinaldo Pinheiro. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Bom fim de semana e até quinta-feira, então. Até quinta-feira, né? Estaremos juntos aí. Um abraço a todo mundo e obrigado pela colaboração, participação de cada um. Forte abraço. Valeu, abração. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.